Meus amigos, hoje iremos falar sobre os ciclos das emoções. Quando nós abordamos questões emocionais como proposta de Pablo, estamos falando de comportamento de evolução, estamos falando de uma vida melhor, estamos falando de processos de ajustamento, para darmos prosseguimento de uma maneira mais leve, suave, aos encargos dos nossos processos reencarnatórios. E é claro, à medida que nós vamos nos desvendando e desvelando, nós iremos também encontrando os nossos pontos fracos e revisando, e vamos também vendo os nossos pontos fortes e reafirmando-os. E é por isso que é sempre muito importante que nós possamos entender que no processo da vida não nos cabe apenas esperar que as benesses venham até nós, mas que possamos nos preparar para recebê-las, se vindas da espiritualidade, mas também ir em busca, através da realização da nossa parte. É um desafio o autoconhecimento. O maior desafio ainda deste autoconhecimento é sabermos decodificar o que passa em nós, saber esmiuçar este ir e vir, por exemplo, das nossas emoções, compreender os mecanismos de causa e efeito, para inclusive nos deslocarmos de uma posição que geralmente nos colocamos de vítimas, para protagonistas do nosso próprio viver. Nós, infelizmente, gostamos de terceirizar tudo aquilo que julgamos não ser coisa boa em nossa vida. E é claro que as coisas boas não agradecemos, não compartilhamos, e muitas vezes também nem sentimos, como se fosse uma obrigação da vida nos fazer felizes. E o que é a vida? Como se a vida fosse um ente, a parte de nós, como se a vida existisse lá, e nós fôssemos buscá-la. Não, o lar é sempre, como tudo, reflexo do que está aqui. E assim será sempre. Veremos o mundo com os nossos olhos da alma, e esta alma estará carregada exatamente do nosso histórico de vida. E é por isso que nós temos que sair desarmando essas bombas de autossabotagem, que vamos ao longo das nossas caminhadas, ao longo dos nossos processos de interação com o outro, e com tudo aquilo que diz respeito às nossas vidas, nós vamos gerando essas armadilhas, vamos armando essas bombas. E muitas vezes essas bombas ficam armadas e nós não conseguimos entender porque as coisas nos acontecem. Claudinei Demes é um psicólogo brasileiro, autor do livro A Origem dos Vícios. Ele faz umas reflexões muito interessantes a respeito exatamente do sentir as emoções, dos ciclos destas emoções. Já falamos aqui sobre emoções, inclusive fazendo compreender que as emoções somos nós. Quando sentimos raiva, não é que a raiva esteja fora, a raiva é nossa. Quando sentimos ódio, ciúme, porque nós fomos acostumados a sempre ver essas emoções como algo que vem de fora, passa aqui e vai embora. E não é assim.
É algo que está aqui, que pode ser ativado por fora, que se abre e depois se fecha, mas sempre aqui. E nós vivemos não compreendendo as nossas emoções. Nós não somos educados a compreender as nossas emoções. Nós somos muitas vezes punidos por determinadas emoções ou premiados, mas geralmente nós não somos conversados sobre as nossas emoções. Geralmente não somos conduzidos a entender as nossas emoções. E isto, todos nós de um modo geral. Então, vivemos sem o domínio, sem a compreensão dessas emoções. E essas emoções são em verdades que vão gerando, quando não entendidas e policiadas sobre alguns aspectos, elas vão sempre gerando novas frentes de conflitos e de problemas. Novas frentes de conflitos e de problemas. E muitas vezes por uma situação que poderia já estar estanque ou resolvida. Mas, por algumas questões que mais adiante a gente vai ver, nós nos perdemos porque nos permitimos, e nos permitimos porque não conhecemos a matriz do que sai daqui. O que fomentou esta saída. Porque, meus amigos, a resolução dos problemas não requer apenas contornar situações que surjam na nossa vida. Entendemos muitas vezes isto, né? Eu vou resolver aquele problema. Então, resolver aquele problema não é o construir algo, não é apenas contornar uma situação. Resolver os problemas é também entendê-los sob a ótica do nosso interior, do que vai dentro de nós e do que nós somos capazes. Hoje eu me assustei com uma matéria que eu li no jornal. Uma amiga matou a outra aqui em Stella Maris, porque ela teria contratado um trabalho para trazer o ex-marido de volta. E ela cismou que a amiga tinha feito o trabalho para mais afastar este marido. E chegou ao ponto de, mais do que isso, de achar que esta amiga estava interessada no ex-marido. Ela pegou o revólver e detonou a amiga. Matou. Não é? Mandou matar. Exatamente, um cidadão. Mandou matar. Ela matou, né? Só não descarregou o revólver. Não é? Então, vocês vejam bem. A posição dela, que deveria ser de resolver o conflito que estava nela, ela achou que o conflito e o problema estava na outra. Mais adiante vamos falar um pouco de projeção também, e vocês vão ver que isso nós fazemos de ordinário, de comum, de constante. Nós fazemos isto, nós projetamos a culpa e a responsabilidade, e não nos colocamos na posição de também culpados. As emoções, claro, como todas, e os sentimentos, são inconscientes e são sempre baseadas nas nossas experiências e armazenagem dessas experiências. Então nós vamos sempre reagir com a emoção que nós aprendemos a ter ao longo do nosso histórico de vida. Aquela história de vocês mulheres, todos os homens são iguais, porque vocês tiveram uma relação e o cidadão aprontou, vocês tiveram a segunda relação, o cidadão aprontou, vocês tiveram a terceira relação e o cidadão aprontou. Talvez esteja na hora de você pensar que é você que não está sabendo conduzir uma relação.
mas são os homens que não prestam. Muitos não prestam mesmo. Não os que frequentam a cidade da luz. Não. Os que frequentam a cidade da luz, eu estou até tendo essa informação aqui agora. É o creme de la creme da evolução espiritual de Salvador. Eu tenho certeza que se eu for perguntar a Ivanóia, ela vai concordar. Se eu for perguntar a Rosa, ela também vai concordar. Não é? Então, meus amigos, nós somos realmente produtos de nós mesmos. O que não quer dizer que por conta disso vamos viver cantando: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Não. Eu já disse e tenho dito que tem pessoas que vêm aqui falar comigo com 70, 80, 90 anos. Mas foram meus pais que me fizeram assim. Me dá vontade de mandar tomar vergonha. Porque você compreende isso até na adolescência. Passou da adolescência? Não. Você pode começar a identificar, a registrar suas limitações, dificuldades e começar a trabalhar. E nós não fazemos isto. Né? Então é claro, nós, por conta desses processos históricos, de sentimentos que fomos sendo, não é, conduzidos, que fomos sendo levados a fazer, poderíamos dizer assim, uma educação emocional falha, equivocada ou não feita, não é? Mas nós fomos nos formando. E a partir daí surge um grande problema das nossas emoções. Nós queremos interpretar dos outros com base nos registros que temos. Então você é capaz de identificar um olhar de alguém por aquela pessoa. Hoje uma ouvinte do meu programa disse: Medrado, como fazer no ambiente de trabalho se você vê uma pessoa que você sente que está olhando para você de uma forma negativa? Olhando. E eu disse: olha, você que está fazendo essa leitura. Você que está fazendo essa leitura. Então, e essas leituras que nós fazemos do comportamento dos outros, geralmente são processos de empatia. Você teria aquele comportamento naquela situação. Então você faz essa leitura. Ah, mas aquela pessoa olha para mim, eu percebo que não gosta de mim. Pelo olhar? Ou é você que está numa posição de julgar que aquela pessoa não deve gostar de você? Talvez você esteja precisando fazer uma revisão da sua própria estima, da sua autoestima. E isso é tão comum. Eu já ouvi tanto aqui. Eu já passei, teve um dia que uma criatura quase me dá porrada. Porque eu passei para ir embora, ela virou e disse assim: por que você não gosta de mim? Do nada, ela saiu assim, do fundo. Eu virei assim: eu não sei nem quem é você. Aí ela se retou. Porque ela se ofendeu no momento que eu disse: eu não sei nem quem é você, como se ela dissesse: como você não me disse isso? Mas virou assim: você não sabe quem sou eu? Eu disse: desculpe, não. Quer dizer, ela deve ter um conteúdo lá que justifica na cabeça dela a leitura de que eu não gostava dela. E realmente eu não sabia nem quem era a criatura. Não sabia nem quem era. Já tem uma outra que há 20 anos, já contei isso aqui, ela me apareceu. Um dia desse aí foi. A criatura me persegue há mais de 20 anos. Ela disse que tem a missão de formar a Sagrada Família do século XXI comigo. Vocês riem? Vocês riem, vocês não sabem da missa metade dessa criatura. Uma vez lá no Uruguai, já aconteceu aqui também, lá no Uruguai, eu estava passando, porque na parte de cima tem um corredorzinho, tinha umas salas assim, eu passei, eu não vi que ela saiu do banheiro, me empurrou numa sala, bateu a porta e disse: se partir para cima de mim, eu grito. Sabe?
E ela ficou intimidada. Ela ficou intimidada. Claro que ali já há um distúrbio, mas ela cria a fantasia de que, por exemplo, quando eu percebo que ela está aqui no centro, eu não posso falar em amor, porque eu estou mandando a mensagem para ela. Ela dizia, você ri, a coisa é séria. A coisa é séria. Mas todo mundo no centro já sabe, aqui as pessoas mais próximas, tanto quando ela está e já se aproximam de mim, que eu vejo a hora de ser violentado. Então quer dizer, é a leitura que ela faz. Claro que ela já está exacerbada ao desequilíbrio, mas guardando a linha de equilíbrio, mais ou menos, né? Como diz Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Guardando esta linha de equilíbrio do tido normal, nós também fazemos esse tipo de coisa. Fazemos conceitos, ponderações, criamos imagens a respeito do que as pessoas estão pensando sobre nós. Ou quando não nos colocamos na situação, porque muitas vezes nós nos colocamos na situação de humilhados, nós nos colocamos na situação de abandonados, nós que nos colocamos naquela situação, não é? Ou como, Medrado? Com a autopiedade, por exemplo. Oh meu Deus, comigo nada dá certo, nada dá certo. E há pessoas que se irritam quando você diz, não, mas dá, observe, você está aqui, não dá não, eu estou dizendo que não dá, eu concordo, porque com criança bêbado e cachorro não se discute, e também com desequilibrado, não é? Então você recua e realmente não faz nenhum comentário a mais do que o prudente. Então é preciso que estejamos sempre também fazendo esta revisão. E é claro que nós vamos ver que essas emoções não compreendidas, elas podem sair descontroladas e geram os famosos arrependimentos. Quantas vezes nós somos impulsivos e nos arrependemos? Quantas vezes? Quantas vezes nós ali não, eu vou ligar agora. Não ligue agora não, vou ligar agora. Não, deixe um pouco para mais tarde. Dr. Paulino aqui, meu amigo, ele tem um princípio que eu acho muito inteligente. Tudo que chega para ele para decidir, ele diz, me dê 48 horas. Me dê 48 horas. E é bom, para não sermos apanhados e traídos pelas emoções que não conhecemos. É claro que a vida vai nos levar a situações do inusitado e ninguém sabe como vai reagir. Mas quando nós já nos trabalhamos, temos uma ideia. Meu amigo Sérgio, esse aqui, amigo de infância, Tadeu também. Tadeu, você está gordo, você está envelhecido. Você está envelhecido, Tadeu. Tem outro que está ali, Josué. Josué, então, quando você vier, vem aqui para frente. Cadê o Josué ali? Vem aqui para frente, fica aí. Hoje eu mandei um zap para Pato Rouco, dizendo, estou com saudade de você, é outro amigo de infância que vem sempre aqui. Nunca mais ele veio, né, Sérgio? Eu mandei um zap para ele. Sim, mas deixe-me dizer, eu fazendo uma prova... Não, vou contar. Fazendo uma prova, faltando tipo 30 minutos, eu era de dar pesca. Não era assim, né? Porque tem pessoas, não. Agora eu dizia, olha, eu vou fazer primeiro, depois eu dou a pesca. Era isso que eu dizia. Aí eu fazendo minha prova, não sei o quê, e o tempo passando... O que foi que ele fez? Ele bafou minha prova. Ele fez assim, tomou a minha e deu a dele.
E eu tive que, em 30 minutos, fazer tudo ali correndo, para poder receber minha prova de volta, para poder entregar. Foi ele, ó. Foi ele. Foi seu marido, Catarina. Foi seu marido. Sabe? Ó, deixa eu contar uma de Josué também. Deixa eu contar uma de Josué. Lá no colégio da Polícia Militar tem Olimpíadas, não é? E ele, Tadeu, Sérgio mais ou menos, mas ele, Tadeu, era muito envolvidos com esporte, Josué muito com futebol. O professor Benedito, você engoliu a bola e deixou ela aí na sua barriga. O professor Benedito, quem me trouxe ao espiritismo, era um professor muito sério, rígido, lá do colégio, muito sério, não é? Aí ele fazia arguições, tipo prova oral, de surpresa. Aí ele pegava a caderneta dele, aquilo era um terror. Ele fazia assim, no que abria, fulano. Pronto. Aí ele fez assim, um dia caiu em Josué. Caiu em Josué. No dia anterior tinha tido uma partida de futebol. Aquele ali sabia controlar as emoções dele, o professor Benedito. Aí ele, vamos arguir. Aí ele fez uma pergunta a Josué, Josué não soube responder. Aí ele virou e disse assim, Josué, professor, sabe o que foi? Porque ontem a gente teve uma partida de futebol pelas Olimpíadas. E eu não me preparei para a aula do senhor. Ele disse, jogou bola? Foi, professor. Então não se preocupe, eu vou lhe dar uma bolinha aqui. Vocês lembram disso? E ele tomou uma bolinha. Mas voltando aqui à nossa questão, as emoções, elas precisam ser trabalhadas para que nós nos beneficiemos, inclusive em não atrair energias negativas e não gerarmos uma espécie de transfusão de negatividade com esses espíritos infelizes que ficam nos espreitando, à espera de uma oportunidade para nos gerar algum tipo de perturbação. E muitas vezes, inclusive, por esta falta de controle, nós até contaminamos as emoções e os sentimentos positivos. O amor, por exemplo, é o sentimento que deveria ser, por excelência, o mais bem cortejado, admirado, cultivado. Mas a gente sabe que o amor, muitas vezes, se torna possessivo, ciumento, opressor. Pode até enlouquecer. Sempre por isso, não fomos e nem somos educados a este autoconhecimento. Mas, segundo o psicólogo Denis, nós temos ciclos do processo de emoção. Desta emoção sair, há um ciclo em 5 pontos. O primeiro ele chama de gatilho, ou seja, é exatamente o que dispara a emoção. E ele propõe, segure o seu gatilho. Algo disparou a sua emoção e você vai reagir, segure. Não estou dizendo que você vai engolir, segure neste momento, para você inclusive ter o domínio sobre você. Segure o gatilho, porque ele representa exatamente o seu controle sobre a situação. Porque se nós nos permitimos dar vazão a esse gatilho, depois pode ser irreparáveis as consequências. Segundo ponto,
Identifique a emoção no momento do acontecimento. Identifique a emoção. Ah, Medrado, isso é muito complicado, porque ali na hora do calor a gente vai identificar nada. É porque não estamos disciplinados a isto. Porque podemos sim. E mais do que isso, temos condições com o exercício, com a prática. Gente, sentimentos, emoções e controle são associados pela vontade. Pela vontade. Então, se você não tem vontade de fazer, você não vai fazer. É igual exercício físico. Você tem que se disciplinar a fazer. É o que o povo diz. Não é? E o povo diz mais, diz que chega um momento que dá assim um prazer. É o que o povo diz. Né? Diz assim, que depois de um certo tempo você tem um prazer e aquilo, se você não fizer, sente falta. Não sei, o povo diz isto, não é? Então, é um exercício também, o exercício do controle. E quando nós identificamos, aí é que está o desafio, gente, porque é muito difícil. Nos primeiros momentos a gente identificar, né? A pessoa chega e você, poxa, eu acho aquela pessoa antipática, eu tenho até raiva dela. Sim, por que você tem raiva dela? Por quê? Ah, eu não gosto. Vocês já devem ter respondido isso, vocês já devem ter perguntado isso, e as pessoas deram como resposta: ah, não sei, eu não gosto, não sei, eu acho que é a energia daquela pessoa. Aí a gente vai para o subjetivo, não é? Não, se pergunte por quê. Você poderá se surpreender. Poderá ser uma inveja que você tem, ciúme, despeito. Porque nós temos isto: inveja, ciúme, despeito. Ou no sentido contrário também, poxa, eu senti assim, olha, uma ternura com aquela pessoa. Por que você sentiu essa ternura? Talvez porque aquela pessoa desperte em você amorosidade, desperte em você sentimento de proteção. O quê? Então, é por isso que é muito importante nós termos, não é? Agora, como eu disse, no primeiro momento, não é que vamos sufocar, porque pôr a emoção para fora é necessário e é mais do que isto, é indispensável. Agora não é daquela forma, né? Ah, olha, eu digo o que penso, por isso que eu sou assim. Não, você está sendo mal educado. Falando, gritando, não precisa dizer o que pensa, sendo grosseiro, grosseira. Por que você está rindo com ele aí? É, eu peguei. Ele é assim, né? Diz o que pensa, não é? Aí você deixou o rapaz vermelho. Quem deixou foi você, não fui eu não, foi você, não é? Então, nós precisamos, mas não naquele momento, o segurar o gatilho. Depois, olha, eu estava refletindo, e aí vem a grandeza do reconhecer, que geralmente nós não temos. Olha, eu estava pensando, aquela discussão que nós tivemos, eu tenho culpa também, porque, meus amigos, acreditem, em toda desinteligência, em todo conflito, não é só o outro lado que tem culpa. Não estou falando aqui de bandidagem, ser tomado de assalto, sequestrado, não. Eu estou falando nesse processo normal de relação. Temos culpa. Quando um casamento se desfaz, ambos têm culpa. Ambos têm culpa. Ah, que nada, foi ele que me traiu. Como é que eu tenho culpa?
Por que se chegou a esse patamar? Ah, foi ela que me traiu. Por que chegou a este patamar? As coisas vão acontecendo e nós não nos damos conta. É importante que nós tenhamos, e aí vem o último ponto, a busca do espelho. É o segundo ponto deste ciclo de liberação da emoção. A busca do espelho. Ou seja, o outro irá refletir em nós as nossas deficiências. O outro vai refletir em nós as nossas limitações. E nós estaremos também nos espelhando no outro aquilo que nos falta. Eu saberei que alguém é boçal porque eu tenho o conceito de boçalidade, não unicamente, mas também tenho em mim a boçalidade. Isto é freudiano. Então é preciso que nós também estejamos atentos a isto, porque nós nos autodenunciamos constantemente com as nossas reações, em função exatamente desta falta de controle. Meus amigos, é um desafio, mas eu acho que é um desafio assim, super, mega, blast, interessante. Claro, o desafio de você se jogar dentro de você, você sair da posição de que o outro é culpado, de sair sempre culpando o outro o tempo todo. Ora, está vendo que isso não está certo? Você não é santinho nem santinha não, miséria. Não é não. É esta coisa do encontro conosco, é isso que nós tememos e fugimos, ou então jogamos para a conta dos espíritos, né? Nós espíritas fazemos muito isto. E sem falar as cobranças, cobramos do outro o que nós não fazemos. Isso é tão comum. Já contei aqui, né? Diz que um casal estava passeando num domingo, num zoológico, de mãos dadas, reafirmando o amor. Aí ela virou e disse assim: amor, você me ama mesmo? Ele disse: sim, amo, eu amo muito. Prove. Você me ama quanto? Também tem isso, né? Você me ama de 0 a 1000, você me ama quanto? Você que não diga 1 milhão, ó, de 0 a 1000, você tem que dizer 1 milhão, não é? Aí ela: prove. Aí ele: você quer que eu faça o quê? Claro que ele vai provar. Claro, Catarina, claro. Você quer que eu faça o quê? Lute ali, vai com aquele leão que está ali na jaula. Aí ele: pô, amor, se eu for lutar com aquele leão, poxa, eu vou morrer e vou perder a chance de continuar amando você, de cuidar de você, de viver em função deste amor. Vá, me faça outro pedido. Aí ela para assim: deixe-me ver o seu WhatsApp. Vem cá, onde é que está o leão? Onde é que está esse leão? Poxa, não é? Então nós vivemos criando essas dificuldades, não é? E vamos, com sogra nem se fala, né? Como nós somos, né? Vocês são ingratos com suas sogras. A sogra é a segunda mãe. É a segunda mãe, não é? Então vocês têm que cuidar da sogra. Olha, o senhor está encostado ali, rio, não sei. É o senhor que está se abanando.
Mas a sogra é segunda mãe, é segunda mãe. Quem tem sabe como é, não é? Diz que um domingo de manhã a campainha toca, aí o dono da casa estranha, ele tinha passado a noite da sexta-feira numa crise de soluço sem fim, não é aquela coisa, estava assim, não... Aí quando abre a porta, a sogra. Aí ele fala assim, sogra, ela percebeu que ele teve um comportamento diferente. Aí ela virou assim, minha filha não disse a você que eu viria, não? Ela disse, mas eu pensei que ela falou para parar meu soluço. Que é um susto, né? Minha mãe vem aí no domingo, aí... Não, né? Há pessoas que são transparentes nas suas emoções, não é? E curiosamente nós nos aborrecemos. Nós nos aborrecemos, inclusive quando determinadas deficiências nossas são evidenciadas, né? Observe como nós fazemos, né? Não, olha, eu sou egoísta, como todo mundo é. Aí você já bota todo mundo no meio, né? Aí quando você vai falar uma virtude, você fala assim, não, olha, eu sou muito generoso, isso eu reconheço que eu sou. Aí fica aí. Você não diz como todo mundo é, não é? Você fica aí. Diz que a criatura estava no ônibus sentada assim ao lado. Aí o telefone dela tocou, o celular, ela atende, tinha um cidadão sentado do lado, e ela, depois eu converso com você. E a pessoa que telefonou percebeu que ela estava aborrecida. Aí começou a zapear, né? O que foi? O que é que está acontecendo? Aí ela também, você imagine, o cidadão aqui do meu lado, ela digitando, está escondendo o celular dele. Ele está mandando mensagem e está escondendo o celular dele. Como se eu quisesse ver que ele brigou com a namorada dele na quinta-feira. Que uma tal de Cláudia está traindo o marido. Agora você veja bem, se eu vou ficar vendo isso dele, não tem o menor sentido. Ah, filho, eu vou lhe dizer, viu? E ela terminou colocando hashtag povo maluco. Há pessoas assim. O outro é que é doido. O outro que é doido. A pessoa está se permitindo, mas o outro que é doido. E não nos enganemos. Ninguém é linear, porque todos somos produtos, como eu disse no início, desse histórico de emoções. Vamos louvar o alto, renovar as nossas forças. Piedade, Jesus. Piedezo. Piedade, Jesus. De nós que estamos aqui te buscando, com as nossas dores na alma, com as nossas angústias apertando os nossos peitos, com as nossas expectativas de futuro e esperança. Piedade, Jesus. Para com as súplicas que nós te lançamos nesta noite. Essas súplicas dos que estamos aqui.